galera, quando a gente falar aí de capacitores, associação mista dos capacitores e a energia armazenada por eles. Bom, quando a gente fala em capacitores, né, a gente já sabe que capacitor nada mais é do que um componente eletrônico que vai armazenar uma certa quantidade de carga. O capacitor ele armazena uma certa quantidade de carga para liberar quando for necessário. Então, né, o flash de uma máquina fotográfica. Então, a máquina fotográfica tem vários capacitores que armazenam a carga. E aí, quando é necessário, quando tira-se a foto, ela libera toda essa carga. Essa carga é transformada em energia luminosa. Portanto, se vocês perceberem, né, aquelas máquinas profissionais, aquelas máquinas maiores que tem um flash em cima, quando aperta, né, e tira a foto, fica fazendo até um barulho logo após. Por quê? É o capacitor carregando, armazenando carga novamente. Ele liberou toda a carga que ele tinha e aí ele começa a armazenar novamente para soltar quando for necessário. Então a gente já viu que os capacitores, quando eles estão em série, quando eles estão em paralelo. Agora a gente vai ver um pouquinho aí da associação mista, né? Só lembrar o que é a associação mista. Então, desenhar um circuito misto aqui. Tem um capacitor aqui, outro capacitor aqui. Então, esses dois aqui, eles estão em série, só tem um caminho. Tem mais um aqui. Agora já está em paralelo. E tem mais de um caminho. Sei lá, daqui aqui. Não, isso aqui é um circuito misto. Tem em série, tem o paralelo, tem outros dois em série aqui, tá? Então, aqui tem um circuito misto. Como resolver esse circuito misto? Você tem que ir desmontando. Tem que ir desmontando ele, né? Fazendo parte por parte. Qual é a parte em série? Qual é a parte em paralelo? E vai desmontando e vai fazendo o cálculo, né? Então, esses dois estão em série. Como eles estão em série, então eu vou somar os dois. Aí soma os dois, sempre falo. Vai montando outro circuito. Aí esses dois aqui formaram um. Formaram um novo. Ah, então tá bom. Agora eu vou fazer com esses dois. Aí esses dois formam um. Então. Serve tanto para os resistores quanto os capacitores. Então, agora esses dois formam um. Esses dois formam um. Agora esses dois aqui estão em paralelo, aí eles vão formar um. Então, esses dois estão em paralelo. Aí esses dois aqui também estão em paralelo. Então, eu vou somar eles em paralelo. E formam um. Aí eu fico com esses dois em paralelo. Aí você soma os dois e só fica com um capacitor. Então você tem que ir fazendo por partes. E o jeito que eu acho mais fácil você ir fazendo isso é sempre fazendo uma parte, desmonta, desenha um novo circuito. Aí vê o resto. Soma, divide, não sei qual, se é em série, se é em paralelo. Vai fazendo parte por parte. É o jeito mais fácil.
Energia armazenada por um capacitor. Então, a capacitância dele é a quantidade de carga dividido pela tensão, pela DDP que ele tem. Quanto maior a DDP, menor a capacitância dele. A quantidade de carga armazenada é a capacitância vezes a voltagem. Quanto maior a voltagem, maior será a quantidade de carga acumulada nele. Tá? Quanto maior a quantidade de carga, que maior será a voltagem. São diretamente proporcionais. Tá? E a energia acumulada por ele? Qual vai ser a energia que foi transformada em carga? Qual vai ser a energia utilizada por ele? A energia é a capacitância vezes voltagem ao quadrado, vezes a DDP ao quadrado, dividido por 2. Então aqui eu calculo em joules ou em volts a energia armazenada por ele, tá? Em kilowatts, depende do que ele estiver dando aí. Então, a energia armazenada por ele é a capacitância vezes DDP ao quadrado dividido por 2. Sempre assim para calcular a capacitância dele e a energia armazenada. Então, a capacitância, quantidade de carga dividido pela DDP, e a energia, capacitância vezes DDP, tensão ao quadrado, dividido por 2. Se ele tiver um gráfico, coulombs versus voltagem, para calcular a energia armazenada, tá? É só calcular a área do gráfico. Tá? Então, a energia armazenada por ele aí também pode ser dada pela área do gráfico. Lógico que aí vai depender do gráfico, como você vai calcular, se é um triângulo, se é um retângulo, enfim. E agora falar da associação de capacitor e resistor junto. Porque até então a gente calculou num circuito as resistências, calculamos as capacitâncias, mas a gente nunca calculou junto, nunca calculou no mesmo circuito a capacitância e a resistência. Quando a gente tem as duas coisas no mesmo circuito. Não. Então, como a gente vai fazer? Então, lembrando que isso é um resistor e isso é um capacitor. Resistor e capacitor. Não. Se eu tiver algo assim, ó, um capacitor aqui, um resistor aqui, outro capacitor aqui. Então, entre os dois capacitores aí, eu tenho um resistor. Tá? Tenho o meu circuito aí. Eles estão em série. Eles estão em série, só tem um caminho. Tem um caminho a ser percorrido. E entre os dois capacitores aí, chamar de C1 e C2, eu tenho o meu R1. Eu tenho o meu R1. O que vai acontecer com esse R1? O que vai acontecer com ele aqui, que ele vai, para mim poder somar isso aqui? Como eles estão em série, eu vou somar 1 sobre a capacitância é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. E esse capacitor, Washington? O que eu vou fazer?
Galera, esse capacitor não, né? Esse resistor. Toda vez que tiver um resistor no meio, entre dois capacitores, a gente vai levar em consideração, a gente vai supor que ele seja um capacitor de capacitância infinita. Então, se tiver um resistor aqui no meio, ele vai ser para a gente um capacitor de capacitância infinita. Eu vou somar 1 sobre o infinito. Então, ficou a capacitância total, 1 sobre C, mais 1 sobre C, mais 1 sobre infinito. 1 dividido pelo infinito, 1 dividido pelo infinito, tende a ser zero. Tá? 1 dividido pelo infinito tende a ser zero. Né? Porque não existe infinito, mas o maior número possível. Quanto maior for o número daqui de baixo, menor vai ser a divisão. Então, tipo assim, 1 dividido por 2, 0,5. 1 dividido por 10 dá 0,1. 1 dividido por 100, 0,01. Então, quanto maior o número, menor, tipo zero alguma coisa. Como é infinito, esse número tende a ser zero. Tá? Aqui a gente entra em cálculo diferencial. Ele tende a zero. Então, seria um limite que tende a zero. Tá? Mas fica para uma outra hora isso aí. Então, 1 sobre a capacitância é igual a 1 sobre C mais 1 sobre C mais zero. Isso aqui tende a ser zero. 1 sobre C é igual a 2 sobre C. Vou ter que inverter aqui. A capacitância total é igual a C sobre 2. Então, toda vez que você tiver que calcular aí a capacitância dos capacitores, sejam eles em série, sejam eles em série, sejam eles em paralelo, e tiver um resistor no meio, tá? Tiver um resistor entre esses dois capacitores, esse resistor vai ter uma capacitância infinita. Então você vai colocar, você vai substituir, você vai tirar esse resistor. Ele não vai ser mais um resistor, ele vai se tornar um capacitor. Vai se tornar um capacitor de capacitância infinita. E agora, se eu tiver, Washington, uma resistência, um capacitor e outra resistência. Agora, se eu tiver ao contrário, entre duas resistências, um capacitor. Galera, isso aqui vai se tornar um resistor. RR, e ele vai se tornar um resistor. R vai se tornar um resistor de resistência infinita. Então aqui o R1, aqui é o R2, e o C, esse capacitor, se tornou um R de resistência infinita. Como eles estão em série aqui, seria, sei lá, 2 ohms, infinitos ohms e 3 ohms. Como é um circuito em série, e as resistências, só somar elas. Então seria R total é igual a R1 mais R2 mais R3. A resistência total seria 2 mais infinito mais 3. A resistência total seria
5 mais infinito. Ou seja, a resistência total seria infinito, né? Infinito mais 5. Então, toda vez que tiver agora um resistor, não, né? Dois resistores, no meio deles separando um capacitor, a resistência total deles é infinita. E quando eu tiver dois capacitores e entre eles um resistor, esse resistor aí não vai servir de nada. Eu faço a conta, eu somo, subtraio os outros capacitores lá, sejam eles em série, sejam eles em paralelo. Beleza? Então vamos para os exercícios aí. No primeiro, no circuito ideal esquematizado na figura, o gerador fornece uma tensão contínua de 200 volts. As resistências dos resistores ômicos. R1 é igual a R3, que é 20, R2 é 60. E a capacitância de C é 2 vezes 10 a menos 6 farad. Então, ó. Aqui a tensão. Então aqui é o R2. O R2 é 60 ohms. 2 vezes 10 a menos 6 farad. E aqui é 20 ohms. 20 ohms. E aqui tem 200 volts. Nessas condições, a quantidade de carga acumulada no capacitor será igual a... Então, eu quero aqui, ó. A capacitância aqui, ó. Tá? Qual é a capacitância que ele tem aí? Então, primeiro, vamos achar a corrente, para achar a energia que vai estar ali. Então, corrente é igual a tensão sobre resistência. Galera, tá em série, ó. Tá em série isso aqui. Tá tudo em série. Então, eu vou somar. 20 mais 60, 80, mais 20, 100. Então, 200 dividido por 100. Corrente é igual a 2 amperes. Então, já tem o valor da corrente, tá? Que é 2 amperes. Tensão, corrente vezes resistência. Qual é a tensão no capacitor 2? Tá? No capacitor 2 aqui, ó. No resistor 2. Nesse aqui de 60. Então, 2 vezes 60. A voltagem aqui, 120. 120 volts. Por que eu calculei desse aqui? Porque esses dois estão em paralelo, ó. Esses dois estão em paralelo. Tem dois caminhos aqui. Como eles estão em paralelo, capacitância é igual a carga dividido pela voltagem. Quantidade de carga é igual a capacitância vezes a voltagem. Quantidade de carga, a capacitância dele 2 vezes 10 a menos 6 e a voltagem 120. Quantidade de carga 240 vezes 10 a menos 6. Ou, se você preferir, 2,4 vezes 10 a menos 4 Coulomb. É a quantidade de carga armazenada aí. Alternativa correta e alternativa B. Na 2, 5 capacitores, todos da mesma capacitância, associados aos pontos A e B da associação, conforme a configuração indicada a seguir. Se
Esses 5 capacitores foram substituídos por um único capacitor equivalente, e submetido à mesma diferença de potencial elétrico, armazenada a mesma quantidade de carga elétrica. O capacitor equivalente deveria ter capacitância igual a. Então, ó, eu preciso saber qual é a capacitância desse circuito. Qual é a capacitância desse circuito aí? Então, esse circuito está assim. Sim. Aí tá aqui. Tem outro, aqui tem outro e vem para cá. Aqui vem para cá. Vai aqui. Então, ó, eu tenho esses dois estão em série e esses três estão em paralelo. Então, primeiro, vamos somar esses três em paralelo? Vamos resolver esses três aqui, ó. Lembra que eu falei? Resolve e coloca um novo circuito. Então, ó, eu fiz esses três. Como eles estão em paralelo, eu só vou somar. Então, C mais C mais C, 3C. E aqui é C e aqui é C. Né? Então, somei esses três, deu 3C. E os outros dois é C para cada um, que ele não dá valor. Ele fala que são todos iguais. Agora, eu tenho os três estão em série. Os três estão em série, eu vou somar. A capacitância total é igual a 1 sobre 3C mais 1 sobre C mais 1 sobre C. 3C, C e C. 1 sobre a capacitância total é igual a 1 sobre 3C mais 3 sobre 3C mais 3 sobre 3C. Galera, igualei os denominadores para poder somar. 1 sobre a capacitância total é 7 sobre 3C. Tem que inverter aqui. Capacitância total é igual a 3C sobre 7. Já tem o valor da capacitância dele aí. 3C sobre 7. No caso, alternativa C. Não é o que eu falei? Meu, tá aqui. Fiz essa parte, desenha o novo circuito. Não fica com preguiça de desenhar. Mais fácil desenhar. Um engenheiro buscava montar um circuito com o objetivo de acumular energia da ordem de milijoule. Após algumas tentativas, ele concluiu que a montagem do circuito a seguir. A energia potencial elétrica acumulada nesse circuito vale, em milijoules, a energia. Energia é capacitância vezes voltagem ao quadrado sobre 2. Então, precisa saber a capacitância total, já que a voltagem é 30 volts. Eu preciso saber a capacitância total. Eu tenho 4 capacitores, e esses 4 capacitores estão em paralelo. Estão em paralelo. Como eles estão em paralelo, eu vou somar todos. Então, a capacitância total aí, ó, 6 mais 2 mais 8 mais 4. 6 mais 2, 8, mais 8, 16, mais 4, 20. Tem 20 microfarad.
Então, 20 vezes 10 a menos 6. 20 dividido por 2, 10. Então, fica aqui, ó. 10 vezes 10 a menos 6 vezes 900. 30 ao quadrado, 900. A energia, 10 vezes 10 a menos 6 vezes 900, 10 elevado a 2. Escrever em notação aqui. 10 vezes 9, 90. 6 menos 2, 4. 10 a menos 4. Energia, 9 vezes 10 a menos 3. Essa seria a energia. Só que ele quer em milijoule. Galera, milímetro, tá? É 10 a menos 3. Ou seja, a energia é de 9 milijoules. 9 milijoules, alternativa E. E o último, a energia armazenada num capacitor é de 10.000 microfarad, submetida a um diferencial de potencial de 16 volts. Se descarregado num motor sem atrito, arranjando para erguer um bloco de 0,10 kg de massa, calcule a altura máxima em metros atingida pelo bloco. Galera, então, ó, energia potencial gravitacional tem que ser igual à energia dele. Massa vezes gravidade vezes altura tem que ser igual a capacitância vezes voltagem ao quadrado dividido por 2. Eu quero essa altura. A massa, 0,1. A gravidade, 10. A altura, eu não sei. A capacitância, ele colocou 10.000 microfarad. 10.000 vezes 10 a menos 6. 1, 2, 3, 4. 1 vezes 10 a menos 2. Eu posso escrever esses 10.000 aqui, ó, da capacitância dele. Só para ficar mais fácil, ó. 1 vezes 10 a menos 2 vezes 16 ao quadrado dividido por 2. Aqui ficou 0,1 vezes 10 dá 1. 1H é igual a esses 10.000. 1 vezes 10 a menos 2. 1 vezes 10 a menos 2. Vezes 16 ao quadrado. 16 ao quadrado. 256. 256. Todo mundo dividido por 2. H é igual 256 dividido por 2, 128 vezes 10 a menos 2. Altura é igual. Menos 2 vão dar duas casas com a vírgula. 1,28 metros. Alternativa certa e alternativa D. O que eu tive que fazer? Eu tive que igualar as duas energias. Energia potencial gravitacional e a energia do capacitor. Tá? Igualei as duas. A energia do capacitor. Aí eu tenho que lembrar qual é a fórmula da energia potencial gravitacional, qual é a fórmula
da energia do capacitor. Beleza? Dúvida aí, galera?